Hoje nós recebemos aqui nos estúdios do RDTV News o petista Robinson Cireia, vereador empossado no lugar da vereadora Edna Sampaio, que teve o seu mandato cassado. Seja muito bem-vindo, vereador. Olá, tudo bem? Eu já quero começar sabendo do senhor quais serão as bandeiras, que o senhor pretende levantar na Câmara de Vereadores de Cuiabá. Eu tenho algumas questões. Uma delas é o Rio Cochipó. A gente tem um projeto de lei que estava tramitando, que transforma o Rio Cochipó patrimônio natural da cidade e paisagístico. Ou seja, 45% da água que nós bebemos em Cuiabá vem desse rio. E nós estamos vendo problema ambiental no país inteiro. Então eu vou trabalhar na defesa de um projeto que eu já tenho e é uma questão. A outra questão é os servidores públicos. Eu sou sindicalista e muitos servidores, eu sentei na cadeira, eles aparecem com as demandas de salário, equiparação salarial, problemas de infraestrutura, sabe? De todo tipo. Quem atende o povo, quem dá o serviço que a gente paga os impostos são os servidores. Eles precisam ser valorizados, precisam ter estrutura para fazer o trabalho. Sou sindicalista, vou também atuar nessa área. Uma outra questão, são 4, tá? É água para o povo em situação de rua. Eu fiz uma cobrança da Águas Cuiabá, com a Defensoria Pública, de fazer um projeto, ter água na praça, sabe? Para o trabalhador que não tem condições de comprar uma água e essa pessoa tomar ali a água quando ela estiver andando ali na cidade. E a outra é cobrar os aparelhos de saúde. Policlínica fechada do Cochipó, sou da região do Cochipó. Tem outras policlínicas fechadas. Na verdade, nem o governador e nem o prefeito melhoraram a saúde da cidade nessa briga deles. Piorou, os dois conseguiram piorar juntos. E nós vamos, então, reivindicar essas questões. Além de exercer o seu mandato, o senhor pretende se empenhar, para buscar uma reeleição? Sim, sou candidato à reeleição. Vou fazer todo o trabalho agora para as pessoas avaliarem. Olha, se eu for vereador, vocês viram? Fiquei esse pouco tempo de vereador e trabalhei isso, isso e isso. Então, sim, vou publicizar, vou fazer campanha e quero ganhar a eleição para vereador. Vereador, e como fica a sua relação agora com a Edna Sampaio? A equipe dela já foi exonerada? Como ficou essa situação? A gente ainda não fez nenhuma mudança, porque, na verdade, eu fiz. Eu coloquei a chefe de gabinete, troquei a chefe de gabinete, mas não fiz nenhuma mudança ainda, porque tem uma questão da justiça, tem a questão de dar um tempo para o pessoal que está trabalhando, fechar um mês, E a gente também, mas eu vou fazer mudanças, porque eu tenho o meu pessoal também para trabalhar. Vai ter mudança, sim, no gabinete, eu não fiz uma mudança total outra vez, também não vou fazer agora, mas essa relação, existe essa relação de mudar a assessoria depois. E aquele episódio da troca de fechadura, ele já foi superado? Já foi superado. Foi um acontecimento assim, o pessoal que trabalha comigo, que estava lá, resolveu trocar ali a fechadura. Na hora que eu cheguei, eu falei, não era necessário isso. Só que assim, a Câmara de Vereadores, Então, se tem um chaveiro trocando fechadura e já inventaram que era uma briga e nada disso, isso foi ruim, E eu eu me sinto mal, não fui responsável. Mas se eu pediria até desculpa, porque não tem nada a ver. Isso foi um acontecimento que atrapalhou minha relação com a companheira. Falar um pouquinho sobre as eleições municipais, a prefeitura, Queria saber a sua opinião, se o senhor defende, a candidatura do Lúdio Cabral em oposição ao atual prefeito Emanuel Pinheiro. Sim, o Lúdio tem que trabalhar como oposição. A cidade está muito arrebentada. Os servidores públicos reclamando, os aparelhos, os buracos. Tem muitos buracos na cidade, não só buracos nas ruas, mas buracos na saúde, problemas na educação, É um prefeito que enrola. Ele, por exemplo, tem uma lei orgânica da educação parada, que não vai para frente. Tem questões que nosso sindicato reivindica na educação. Tem o pessoal da saúde, da enfermagem, que reclamam da estrutura de saúde. Fecha policlínicas. É um prefeito que não tem como apoiar. E veio a intervenção da saúde e não resolveu nada. Só virou uma briga dos dois. E assim,
a gente é oposição tanto ao governador quanto eu falo PT, no sentido geral, né? Ao prefeito. Mas tem uma diferença. Você teria que conversar com o prefeito, conversar com o governador. Te dou o exemplo de São Paulo. São Paulo, o governador de São Paulo é bolsonarista. Mas quando tem um problema na cidade, o presidente Lula vai lá e conversa com ele. Nós temos uma diferença histórica com o PSDB. Mas o governo do Rio Grande do Sul, que está passando por essa crise toda, vai sentar na cadeira e vai conversar e vão resolver problemas de forma republicana, sabe? Uma coisa que a gente não vê aqui em Mato Grosso. Então é oposição ao Emanuel e ao governador sendo um candidato que não está ligado a nenhum desses dois grupos. Você acha que a pior situação que nós vivemos hoje aqui em Cuiabá seria então no setor da saúde? Da saúde, porque... Vou te dar um exemplo prático. Eu já falei umas 3 vezes a Policlínica do Cochipó. Por quê? Eu tive pedra nos rins. Acordei de madrugada, peguei minha moto e fui com uma dor terrível, quase caindo, mas cheguei lá, sentei com dor, viram que eu estava com dor, não demorou muito, me atenderam, quando ela estava funcionando. Aí, meses depois, eu caí de moto. Fui lá, estava fechada. Eu falei, mas vem cá, estava tendo essa briga toda pela saúde e você fecha toda uma região. Sabe aonde que você vai? Não sei se você conhece ali a região do Cochipó. Mas ali no Cochipó, onde é a Policlínica, se ela não está funcionando, você tem o Pascoal Ramos, que é lá longeão, ou as distâncias são gigantescas. E eu fui parar lá no Pascoal Ramos, fiquei 5 horas lá. Então, esse é um problema. E não é só isso. Tem que aumentar o recurso para a saúde da família nos bairros. Ter o atendimento nesses bairros onde você tem uma probleminha de febre, uma coisa mais simples, você não ficar procurando pronto atendimento. Então, tinha que estruturar isso na cidade, sabe? Ter mais a saúde da família e esses locais de pronto atendimento. A gente sabe que o nosso estado, né, aqui em Cuiabá também, né, a gente não temos tantos apoiadores de eleitores para o PT, né? Sabe que existe essa divisão, essa polarização política, a gente vive isso ainda, Lula, Bolsonaro. Eu queria saber do senhor, se o senhor tem uma perspectiva, né, de ampliar a bancada do PT na Câmara, mesmo vivendo toda essa situação que a gente vive hoje. Eu acho que é possível, nós temos uma chapa boa. A questão é que nós estamos na federação, né? Então tem 2 vereadores do PV na mesma chapa, candidatos fortes do PV. Então a gente pode acontecer dessa chapa, a minha visão é que ela pode eleger 5. Pode ser 3 do PT e 2 do PV, pode ser 2 do PV, 2 do PT elegendo 4, pode ser 1 do PT e 3 do PV, essa é a questão nossa, mas vai ser uma chapa forte, porque tem candidato a prefeito. E aí vai ter voto na legenda, que é uma coisa que ajuda bastante também, né? Tem alguém para você defender que tem uma força política, o Lúdio ajuda muito nisso. Então, a candidatura do Lúdio, politicamente, vai ajudar a eleger os vereadores, certo? E a chapa está mais forte que outro período. Então, sim, eu acho que a gente amplia o número de vereadores, pode chegar a 2 do PT. Uhum. Mesmo chegando a 2, né, ainda é muito pouco, né, vereador, para você como ter forças ali na Câmara, né, sendo do PT, no meio de tudo isso, sabendo que tem mais apoiadores, né, do Bolsonaro, enfim. Mas aí eu acho que as bandeiras, olha só que coisa interessante. Sou do PT, o que eu estou defendendo aqui? Policlínica? Servidor público? Cuidar do rio? As pessoas são contra isso? Eu sou bolsonarista, então você quer que destrói o rio? Quer que feche a policlínica? Entendeu? Eu acho que nós temos que levar o debate é ideológico, muitas coisas sim é ideológico, mas quando você é concreto com as coisas, é difícil você combater o concreto. E eu penso em colocar as coisas de forma concreta, certo? E aí sim, aí você vai ver. Então, eu vou debater nessa área mas não tem dinheiro para pagar os servidores. Então vamos pôr no orçamento, vamos mudar, né? Então, eu não vejo dificuldade, sinceramente, mesmo sendo minoria, de fazer política do ponto de vista da classe trabalhadora. Agora tem um problema, vai chegar momentos que, sim, vai pesar você ser só 2 ou 1, porque aí você vai perdendo o voto. E o que você faz? Você leva essas pautas para a maioria do povo. E se a maioria do povo quer? Aí você pressiona. Então, a minha posição de sindicalista,
me torno meio agitador, sabe? Então eu sou um agitador dos movimentos. Vamos para lá para a Câmara, não é eu falando sozinho com os vereadores, eu quero que o povo vá cobrar eles a pauta que a gente defende. Então essa é uma alternativa que eu vejo para quando você é minoria, mobilizar as pessoas. A gente até entrevistou o pré-candidato Lúdio Cabral, né? Ele falou sobre isso também quando eu perguntei sobre a questão do partido, que há uma dificuldade de aceitação sobre o partido, né? Ele até defendeu sobre isso. Não é para as pessoas olharem o partido, mas olhar as ideias, né? As propostas, né? Como político. Ele falou muito sobre isso, porque a gente ainda vive uma sociedade que ainda olha muito para o seu partido, muitas vezes não olha para as suas ideias, para o que você propõe, mas pelo partido que você está representando, né? Pois é, mas olha só, se você olhar o partido, e aí? Essas ideias que eu estou defendendo, servidor público, como sindicalista, coisa do PT. Ambientalistas, os mais importantes ambientalistas do país estavam no PT, que é o Saúde, você vai ver que desde piso para enfermagem, as ideias sanitaristas mais importantes do país é do PT. O que nós temos que fazer é o seguinte, é mostrar que, na verdade, criou-se um fantasma em relação ao PT, sabe? Quem eu sou? Eu sou um professor que trabalho na escola Salim Felício, lá no Real Parque, num bairro na periferia. Eu sou um monstro. Meus alunos me adoram. Aí, chego em casa, o pai descobre que eu sou petista. O filho dele me adora, mas o pai é, como é que se diz? Bolsonarista, né? Primeiro gostava, depois desgosta, mas por quê? O que mudou? Então eu acho que a gente tem que romper essas coisas, tem que ir no concreto. Inclusive, o PT ainda é o partido que tem mais apoiadores. Em relação a números, ainda é o que tem mais. E nós temos que então mostrar o que é realmente o PT, sabe? E eu digo assim, essas ideias aqui é de um petista das origens, que defende ideias de luta, é isso. Ou seja, um autêntico, na minha visão, petista. O senhor já fez uma breve avaliação sobre o governo do Emanuel Pinheiro, né? E eu queria que o senhor avaliasse agora como, a sua opinião, né? Como o senhor avalia o governo Mauro Mendes. Então, o governo Mauro Mendes tem uma avaliação positiva da sociedade, mas não vê as pessoas de onde está tirando isso. Por exemplo, nós professores, nós tínhamos uma política no Estado de nosso salário equiparar os demais servidores. Então, digamos, eu e você fez concurso para trabalhar na comunicação do governo e eu fiz para professor. Nós dois estudamos, mesma formação na faculdade. O seu salário é 30%, 40% maior que o meu, porque você não é professor. Só isso, entendeu? Então, tinha uma política de aumentar o salário. Ele acabou com isso. Fez a meritocracia agora, que você ganha um 14º salário se você usar todos os aparelhos dele. Então ele tirou do nosso valorização da educação para fazer essa política de meritocracia. Da isenção, desoneração, renúncia fiscal em 12 bilhões. 12 bilhões. Imagina você, 1 bilhão para habitação, 1 bilhão para educação, 5 bilhões para saúde. Isso é o que esses ricos, bilionários, não pagam de imposto aqui. Nosso Estado é um Estado que cresce, mas não é revertido aqui. Essa riqueza é um Estado rico mesmo, de verdade. Poderia ser muito mais revertido se a gente tivesse outra política fiscal. Porque o agronegócio é uma coisa importante para o país, é uma exportação grande, nós temos uma pujança econômica. Então as pessoas ficam felizes, achando que está tudo bem, mas poderia estar bem melhor. A verdade é que ele governa os mais ricos. E poderia, sim, fazer um Estado melhor do ponto de vista de DH, e não de PIB, sabe? IDH, melhorar a vida das pessoas. Certo. E como o senhor avalia o governo do Lula? O governo Lula é engraçado. Eu sou muito crítico à questão do governo Lula. Tem pontos que eu não concordo. Essa greve, por exemplo, né? Eu acho que tá ruim, né? Essa greve deveria ter resolvido melhor já, né? Dado a proposta de um reajuste esse ano. Agora, é muito melhor o Lula lá do que você cortando dinheiro da educação, da saúde, fazendo aquele desmonte do Estado que a gente via no governo Bolsonaro. Então nós temos uma segurança e outra coisa, democracia.
poder fazer cobrança, poder tá vendo? E o Lula, ele tem conseguido fazer algumas coisas importantes de áreas sociais, retomando Minha Casa Minha Vida, né? Retomando as políticas sociais, mas tem que avançar em outras áreas e eu vejo que nós vamos precisar mobilizar, porque o Congresso Nacional está difícil. O Lira, o dinheiro está na mão do Congresso Nacional como nunca antes. As emendas, todo o orçamento com o governo Bolsonaro foi passado para o Congresso. O Lula é refém de um Congresso, ele é refém da política do Banco Central, que não é ele. Então ele tem um monte de questões muito mais difíceis. Eu vejo que vai chegar um momento que ele vai ter que mobilizar o povo pelas reivindicações, porque com o Congresso que nós temos, não dá, ele não avança uma série de questões e você acaba cedendo, vai cedendo. Manda um projeto de revogar o novo ensino médio, cede. Não manda um projeto para revogar a reforma da Previdência, reforma trabalhista, porque precisa negociar com essa maioria. Então, sim, é uma dificuldade. Eu acho que combina com o que eu falei antes, sobre o vereador, minoria. Nós temos que usar mais a mobilização popular para poder avançar no que o governo Lula se comprometeu a fazer, que é fazer grandes mudanças. Então, é bem melhor que o governo passado, mas tem que avançar mais. Para a gente encerrar, vereador, eu queria saber a sua opinião. Na verdade, eu já vi nas suas redes sociais o seu posicionamento sobre essa questão, que é um assunto do momento, que a gente está falando muito, que é sobre a PL que criminaliza o aborto. Eu queria saber a sua opinião, para a gente encerrar. Não, então, essa PL é o seguinte, é um absurdo, né? A pessoa foi estuprada, uma mulher foi estuprada, e ela tem uma gravidez de um estupro, sabe? Você é um sujeito que está aqui de direito, né? Ah, mas tem direito, o feto tem um direito, mas aquele feto de uma violência, sabe? Então você precisa garantir que alguém que você nem sabe, né, um ser que não sabe nem se ele vai se desenvolver, vai poder ter direito depois, aí você submete a mulher ou a criança numa gravidez totalmente indesejada, numa situação totalmente complicada, a não poder obstruir essa gravidez depois de um estupro. Então a gente combate sim, combate essa e aí ela acabou criando a PL 1904, né? Combate a PL 1904 em defesa das mulheres e das crianças, né? Porque também a criança ser criminalizada. E aí tá claro, né? Mais pena para a mulher que faz aborto do que o estuprador, sabe? E a violência contra a mulher e tudo isso são assuntos, né? E eu estava vendo o número, 80 mil estupros e 2 mil e tantas abortos, sabe? Então é um número, ou seja, já tem muitas mulheres que continuam a gravidez, sim, mesmo depois da violência. Que é um negócio inaceitável, eu imagino insuportável, né? E outra coisa que falam, você acha que uma mulher vai querer fazer uma cirurgia que faz mexe totalmente com o corpo dela porque ela gosta? Porque um deputado aí falou, sabe, porque ela quer curtir, ficar fazendo aborto, porque ela quer curtir, é um absurdo. Uma fala dessa, você vê relatos, e toda mulher, não importa ou não, se ela, quando ela faz o aborto, ela não fica bem. Mesmo que ela pode ser a mais militante do mundo, não fica bem. Uhum. De esquerda, que, né, defende o direito do corpo da mulher mandar no seu corpo. Não é legal. Então, criminaliza a mulher, criminaliza a criança. Eu combato isso publicamente, não tenho medo desse debate. Vereador, muito obrigada, viu, pela sua opinião e desejamos a você também muito boa sorte, né, nesse seu mandato, que tenha muito sucesso também e boa sorte nas reeleições também. Obrigado. E desculpe se eu fui muito eufórico. Imagina. Obrigada, viu? Lembrando você que essa e outras entrevistas você acompanha tudo no nosso site.